Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz por Deus, amém? Estamos aqui para mais um podcast, Atos 29, a história continua. Hoje vamos estar aqui com o nosso irmão Lucas. Mas antes disso, eu que gostaria de pedir para você pegar o seu celular aí na sua casa, entrasse na página da Igreja Batista Éden e compartilhasse essa palavra nos seus grupos de amigos, de família, de vizinho, no seu grupo de trabalho, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amém? Queria que o Lucas se apresentasse para nós aí. Lindão. Boa noite, Marcinho. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Acho que o pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Guidil. Tenho 31 anos, sou natural de Presidente Prudente, São Paulo, mas eu acho que eu sou quase rondonopolitano, que eu vim para cá com 6 anos de idade. Amém. Então, praticamente rondonopolitano. E hoje tem 1 ano e 2 meses praticamente que eu estou aqui na casa, na Batista Éden, e aí vamos contar um pouquinho dessa história até chegar aqui. 1 ano e 2 meses já, Lucas? 1 ano e 2 meses. Rapaz, parece que foi esses dias que eu cheguei aqui e você estava ali sentado. Passou rápido mesmo, cara. Glória a Deus, para você ver que como Deus muda, como Deus transforma quando nós aceitamos o processo, né? Esse podcast, ele serve para mostrar para você que Deus, ele continua o mesmo, ele continua transformando, curando e libertando o ser humano, como está escrito no livro de Hebreus, né? Que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A história do Lucas, ela não é diferente da minha e nem de muitos que já passaram aqui e contaram o seu testemunho. Aí você me pergunta na sua casa, mas Márcio, por que toda vez você pega alguém que tem um testemunho com droga ou com alguma coisa? É para mostrar que Deus, ele cura, é para mostrar para você que Deus transforma. Às vezes você está na sua casa e não acredita na transformação que Deus faz na vida do ser humano. Então aqui você está olhando hoje para 2 milagres. 2 milagres que o Senhor resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lucas, fala para nós aí como que foi um pouco da sua infância, da sua criação, a sua relação com os seus pais, para que as pessoas possam entender que tem pessoas assim que julgam e falam, ele começou a usar droga porque ele aprendeu isso na casa. Porque desde criança ele não teve uma má educação. Então, assim, eu queria deixar bem claro que o Lucas, ele vai contar um pouco da história dele e você vai entender que não é sobre isso que a gente quer falar hoje, que não é sobre a má educação, e sim sobre escolhas. Fala para nós, Lucas. Sim, isso que você falou é verdade, Marcinho. Nós, geralmente, quem nunca conviveu ou teve algum problema com o usuário de droga, né, conheceu alguém, acha, na verdade, que o cara que usa droga é o cara que não teve pai, não teve mãe, né, que foi mal criado a vida inteira, que não teve educação, né, que veio de origem humilde, numa favela, de algo assim, né? Então, assim, na minha infância, na verdade, foi totalmente ao contrário disso, né? Minha família, assim, de origem humilde, mas eu sempre tive de tudo. Quando eu falo ter de tudo, não é ter luxos, né? Mas de tudo que eu falo, principalmente sobre amor, cuidado e carinho. Não sobre bens materiais. Porque os bens materiais não servem para a educação de ninguém, né? Então, assim, a minha família, os meus pais foram sempre muito presentes. Eu sou filho do meio, nós somos em 5, né? Tenho 2 irmãos mais velhos que eu, um homem e uma mulher, e 2 mais novos. Eu sou filho do meio. Então, assim, a minha infância, como eu falei, eu vim para Rondonópolis com 6 anos de idade. De certa forma, eu me lembro um pouco da partir daqui, né? Eu lembro que eu brincava um pouco na rua, sempre gostei muito de rua, de brincar, de jogar bola, pé na lata. E quando eu vim para cá, eu lembro que até um tempo a gente morou na casa, né, da minha tia, porque até minha família se estabilizar, eu tinha uma tia minha que morava aqui. E a minha infância foi, eu acho que assim, na época que eu vivi, normal. Eu gostava de jogar bola na rua, esconde-esconde, polícia ladrão, pé na lata, bets, bolita, peão, soltar pipa. Eu acho que assim, brincadeiras de uma criança comum, normal. Até então, eu nunca pensei em droga, tinha até medo em relação a droga. Às vezes você estava numa quadra, alguma coisa jogando, chegava alguma pessoa mais estranha, assim, eu nem sabia se ia usar droga. Às vezes estava uma pessoa mais estranha, que você via assim, mas assim, eu até saía embora de medo. Porque eu sempre fui educado em relação a isso, tanto com os meus pais quanto até na escola. Então, eu tive uma educação e uma base familiar muito boa na minha infância.
Então assim, você aproveitou bastante, né? Com certeza. Ao contrário de muitos que não teve infância, pelo contrário, você teve infância, curtiu, aproveitou, né? Eu também não foi diferente, né? Eu venho de uma família rondonipolitana, meus pais são daqui, meu pai não é daqui, meu pai é paulista, minha mãe é daqui. E assim, da mesma forma que a sua família fez com você, a minha também sempre me deu de tudo, sempre não me deixou faltar nada. Não vou te falar que eu tive sempre do bom e do melhor, Sim. né? Porque até então meu pai às vezes não tinha condição, mas não me deixou faltar nada. Lucas, aí você falou um pouco da sua infância. Como que foi essa transição da infância para a juventude? Porque isso aí é um processo Sim. perigoso para o jovem, né? Sim. Na verdade, assim, ó, sempre desde a minha infância para a minha juventude, eu sempre aprendi alguns traços. Que traços? Eu gostava muito de ir no limite das coisas. Eu tinha que brincar no limite. Cara, tinha um buracão atrás do Caiçara, se você vê a altura que eu pulava lá, você fala que é mentira. Uma vez eu bati de peito lá, que eu fiquei uns 2 minutos, 3 minutos sem ar lá, os caras me segurando. Porque eu era muito de ir no limite. Aquele buracão, ele enchia de água, da correnteza de esgoto que dava lá, nós banhava lá, cara. Tomava banho lá. Então, assim, eu sempre fui muito de querer ir no limite e eu sempre tive algo de não escutar muito o meu pai e a minha mãe. Eu sempre desafiava, sabe? Sempre fui educado em relação a isso, mas eu tinha essa tendência dentro de mim. De quando eu pegava algo para fazer, eu era extremamente obcecado naquilo que eu estava fazendo e pretensioso, digamos assim. E quando eu fui passando para a minha juventude, o que o jovem ele começa a querer ter quando ele começa a ter esse processo da infância para a adolescência? Liberdade. E como assim? Isso é um fator perigoso, né? Sim. E o que para o jovem ele considera liberdade? Geralmente contrariar o que o pai e a mãe estão dizendo. O pai e a mãe falam, não ando com esse tipo de pessoa. Eu vou lá e ando, porque eu sei da minha vida. Meu pai e a mãe não sabem de nada. Então assim, a gente acha que liberdade é sobre fazer aquilo que quer, como a gente estava conversando. Quando na verdade, liberdade é sobre você ter o direito de escolha. Por quê? A liberdade que um dia eu julguei, no futuro tornaria prisão, que me aprisionaria, que foi o uso da droga. Isso é forte, hein, Lucas? Sim. E assim, e isso é tão forte, porque assim, ó, por exemplo, isso é em relação a tudo na vida. Um dia eu achei que liberdade era expressar minha raiva e meu ódio. Quando eu via minha raiva e meu ódio, me controlaria. Um dia eu achei que liberdade era ser um prostituto, pegar tudo quanto é mulher, porque isso era ser homem. Quando eu vi o meu conceito de homem, me aprisionaria. Às vezes, hoje é fazer o que quer, né? Sim, Quando assim, liberdade, quando a palavra diz assim, ó, aonde há o Espírito do Senhor é liberdade. Porque um dos frutos do Espírito Santo é qual? O domínio próprio. Isso que nenhum jovem tem, ele quer buscar liberdade sem dominar a si mesmo primeiro. Entende? Então assim, e na verdade assim, a minha infância para a juventude, eu gostava de escola, detestava estudar. Gostava do ambiente da escola, das brincadeiras, de lá, mas estudar na verdade... Do âmbito de amizade e tudo, né? Interclasse, dava bagunça, eu tava lá, eu era aquele cara do fundão. Tanto que assim, eu sempre me achei um cara muito burro, sinceramente. Porque eu nunca na verdade tinha parado para estudar. Eu tinha trauma de falar na frente dos outros. Eu lembro que um dia eu fui fazer, sabe aquele trabalho que você não estuda em nada? E aí chega no dia e lê isso. E me deram isso para ler. E tinha umas palavras muito difíceis, cara. Eu comecei a gaguejar nas palavras. E a galera não perdoa, né, mano? Não. A galera já começou a rir. Eu já era da bagunça, o cara começou a zoar comigo. Cara, eu lembro que aquilo eu peguei um trauma tão grande, eu saí da sala e eu nunca mais falei na frente de ninguém. Eu lembro que tinha prova oral, eu falava, professor, vamos deixar a recuperação. Eu fazia a recuperação. Gerou um bloqueio, né? Gerou um bloqueio dentro de mim. Você falou algo da liberdade. Provérbios fala, né, que não devemos ultrapassar os marcos antigos estabelecidos por nossos pais. Sim. E é exatamente isso. Você falando, e aconteceu um fato muito, muito interessante na minha vida que eu queria expressar, que certa vez, quando eu fui preso, eu nunca tinha sido preso, cara, eu tinha medo, porque assim, eu ouvia as histórias da cadeia, eu falava, meu Deus, eu nunca vou cair num lugar desse que eu vou morrer. E eu era usuário, sim, né? Rapaz, e aí era frio, era o ano de 2009, no mês de junho, julho, tava frio, moço. E eu lembro que eu tava fazendo uma sopa pro meu pai. E aí minha mãe e meu pai, eles tinham vindo de uma separação. Então assim, a minha mãe levou algumas coisas de casa, então nós estávamos sem fogão. E eu cozinhava na casa da minha avó, era bem do lado, parede com parede. E nessa que eu saí da casa da minha avó para a casa do meu pai, os amigos
passaram na rua e falaram: Marcinho, vamos ali com nós. E o amigo meu mostrou um 38, um Bulldog, cheio de bala e um monte de droga. Ele falou: velho, vamos embora que hoje a noite é nossa. Eu falei: demorou. Maria vai com as outras, né? Sim. E aí eu falei pro meu pai: cara, meu pai tinha comprado tudo, mano, que eu queria. Tinha bebida, tinha as coisas de comer, eu tinha maconha em casa. Meu pai, ele Liberava chegou... você fumar maconha. meu pai, ele chegou a um ponto que ele não me indargava mais, porque era melhor eu usar droga dentro de casa do que na rua. Sim. Entendeu? Ele tinha medo de eu sair e os outros me matar. E aí ele falou: cara, não vai, fica aqui, olha, não tá te faltando nada, que não sei o que. Eu falei: não, eu vou. E meu pai falou: moço, esses amigos seus ainda vai te colocar na boca da onça. Já avisando, né? Eu falei: não, moço, os caras é meu camarada. É truta, é lado a lado. Rapaz, nós foi fazer um assalto lá num... Tipo assim, até no primeiro momento deu certo. Só não deu certo quando a viatura chegou e o cara jogou a arma bem no meio da rua. Nossa. Aí o policial Aí não tem amigo de achou, ninguém mais. Aí pronto. Cara, eu fui preso e eu passei na frente da minha casa de madrugada, cara. Caramba. E na hora que eu passei, eu lembrei do meu pai falando aquelas palavras que ele me falou. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que é liberdade é algo perigoso, quando Sim. a gente não sabemos fazer as escolhas certas. E na verdade você deu um exemplo que é o óbvio. Por que as pessoas hoje estão presas numa cadeia? Porque não souberam administrar a liberdade que Verdade. tinha. Você entende? A gente lidar com casa de recuperação, com dependente Sim. químico, e a coisa que o dependente químico mais anseia é a liberdade. É acabar os 9 meses. Sim. Você está entendendo? Mas ele teve 9 meses para ele projetar a vida dele, para ele criar um objetivo, ter um propósito, gerar um plano de vida após sair do resgate ou da Thalita. Só que o cara, ele está tão obcecado pelos 9 meses que quando ele sai e ele tem a liberdade, ele não sabe o que ele faz com a liberdade. Sim. E para onde ele volta? Para as drogas. Porque aquele que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Sim. Você está entendendo? Eu só queria dar um respaldo naquilo que você falou sobre a liberdade, que é algo muito interessante. E mais para frente a gente vamos voltar a falar. Vamos voltar nesse assunto que é um assunto Então, assim, profundo, você era né? meio arteiro na escola, Lucas. Bastante. Cara, eu lembro de uma vez, eu estava no La Salle. E aí foi umas freiras. Rapaz, e La Salle era a escola das irmãs, das freiras, né? Foi uma freira para ser diretora lá, cara. Eu lembro. E aí chegou no primeiro dia de aula, eu já era aluno antigo lá, acho que eu já estava uns 5, 6 anos lá. E o primeiro dia de aula, lá eu sabia que você não pode ir de bermuda e você não pode ir de boné. É calça e camisa do uniforme da escola. E eu tava de bermuda e de boné, mas era o primeiro dia de aula, pô. Primeiro dia de aula tem um monte de aluno novo, ninguém sabe de nada. E aí eu já tava matando aula no primeiro dia de aula, encontrei ela no corredor. Ela me fez tirar meu boné, queria que eu tirasse meu boné. Não pode, eu avisei que você não veio avisando lá no palanque que não pode estar de boné e tal, não sei o quê. Falei, também não pode de bermuda, né? Que eles tinham umas regras diferentes das outras escolas, Sim, né? lá não podia boné e bermuda. Era calça e uniforme da escola e sem boné. E eu tava de boné e de bermuda. Aí ela queria que eu tirasse meu boné. Falei, então tá bom, eu vou tirar meu boné, mas vou tirar a bermuda também, que não pode ficar de bermuda, né? E comecei a botar a bermuda. Rapaz, essa freira ficou brava comigo. Depois daquele dia ela me marcou. Na escola, quando ela me via pra fora mais, ela nem falava mais nada, ela me levava pro psicólogo. Eu ficava lá na sala dela com o psicólogo sentado, com o dono suco com ele perguntando o que tá acontecendo com a minha vida. Tanto que eu era difícil, velho. Amei. E Lucas, assim, a gente vai abordar alguns temas, mas eu queria que você contasse um pouco a respeito dessa... Você falou da sua infância para a juventude, e quando você se tornou maior, que a liberdade veio, como que foi lidar com essa liberdade na sua vida naquele momento? Porque assim, isso a gente está falando o quê? De 15 anos atrás, mais ou menos? Sim. Como que era essa liberdade que tantos os jovens anseiam? O que você fez quando chegou ela? Cara, na verdade, assim, ó, o que eu fiz quando chegou a minha liberdade, ou eu achava que eu tinha liberdade? Na verdade, meus pais ainda tinham, né? Ou eu fugia daquilo que eles falavam pra mim, né? Mas eu vou falar de fato, quando eu percebi na minha vida que eu tinha liberdade mesmo. Liberdade mesmo de fazer o que eu queria e fazer as minhas escolhas. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, Marcinho, eu lembro que eu vi meu pai numa sexta-feira. E aí, no que eu vi meu pai na sexta-feira, tava um churrasco na família em casa, a gente era muito fazer churrasco, confraternização.
Vejo que você é muito família, né, Lucas? Sim, Você desde sempre, Vocês cara. sempre foram assim, unidos, Sempre. um pelos outros. É assim, aquele que reunia final de semana, os primos, os tios, tudo junto, na casa da minha tia, né, na piscina, em churrasco. Eu sempre tive muito essa memória familiar dentro da minha infância e da minha juventude, da minha criação. Sempre fomos. Até hoje eu sou. Mas aconteceu algo que mudaria não só a minha vida, mas todo o rumo da minha família. Que quando eu tinha esses meus 14 anos de idade, a minha condição monetária, digamos assim, era boa. Meu pai tinha uma garagem de carro, a gente tinha um cyber, né? Eu não vou falar que eu era rico, mas se eu ligasse pro meu pai e falasse, pai, me dá um dinheiro para mim no cinema, ele tinha para me dar. A gente andava com um carro bom, meu pai estava crescendo na vida, né? A gente veio de, como eu disse, de origem humilde, ele trabalhou um ano... Vocês estavam se estabilizando. Sim, se estabilizando, e não só estabilizando, mas crescendo, entendeu? Tanto nessa área material, principalmente. Como família, eu vejo que a gente sempre foi muito bem estruturado, sabe? Minha mãe, meu pai sempre presente, como eu falei, mas como estava tendo esse crescimento da família, nessa parte material. E aí a gente num churrasco em casa, numa sexta-feira, eu lembro que eu ia viajar com o meu padrinho para a fazenda dele, cuidar dos porcos, das galinhas, andar de cavalo lá, e eu voltava no domingo. E na sexta-feira eu ia dormir na casa dele. E eu lembro que eu dei um beijo no meu pai e falei, tchau pai, até mais. Dei um beijo no meu pai e saí. Saí, voltei domingo, de manhã, né? De manhã eu saí de lá umas 9h30, 10 horas, tava vindo para cá. E eu lembro que esse meu padrinho atendeu um telefonema. Era uma Bandeirantes, então a Bandeirantes tava eu, o filho dele e ele, mas tava todo mundo com uma cabine só, a Bandeirantes, né? E eu vi que ele atendeu esse telefonema, cara, e ele falou, não acredito que aconteceu isso. Aí eu já fiquei bem assim, já fiquei olhando, né, atento. E aí no que eu fiquei atento, que eu olhei, aí ele desligou, falou, então tá, tô chegando. E ele começou a acelerar, cara. Começou a tacar a pau na Bandeirantes, eu acelerando. E eu perguntei o que tá acontecendo. Não, porque o Rubens, meu outro filho lá, esqueceu a chave, nós tem que chegar logo e tal. Mas eu senti que tinha acontecido alguma coisa. E aí apressou, eu morava umas 2 quadras da casa dele. Ele parou na casa dele, aí eu tava indo pra minha casa e falou, não, fica aqui, Lucas, tal, me ajuda a descarregar umas coisas aqui comigo, depois você vai pra lá, não sei o que. Não, padre, tô cansado, quero ir pra minha casa. Tá falando, depois você vai, vou ficar aqui. Eu fiquei lá, tô descarregando. E aí, de repente, quando eu vi, cara, chegou minha irmã, umas primas minhas, o povo chorando. E aí me chamaram pra um quarto. Aí no que chamaram pro quarto, eu lembro que minha irmã falou bem assim, falou, Lucas, a gente sempre foi uma família muito unida. Mas aconteceu uma tragédia e nosso pai faleceu. Meu Deus. E de fato, Marcinho, eu acho que nenhum jovem de 14 anos está preparado para isso. Porque pai e mãe sempre falam assim, eu lembro que meu pai e mãe sempre me falavam, cara, o que você vai fazer o dia que eu não estiver aqui? Mas a gente acha que nunca espera por isso, né? Não, a gente acha que só acredita a só, gente só acha em que é pra noticiário, sempre. Só em televisão. Não, vai acontecer com os outros, mas comigo não. Nós sempre contamos com o amanhã, quando na verdade o amanhã não existe. Você tem o presente hoje. E hoje eu sei que eu deixei de ter esse entendimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um trauma que eu tinha. Eu nunca lembro de eu ter dito um eu te amo pro meu pai. Ele sabia que eu amava, ele sabia. Mas é importante demonstrar esse amor para as pessoas. A gente não tem outro dia de amanhã. E eu não tive mais essa oportunidade com meu pai. Sinceramente, na hora que ela contou para mim, parece que eu não acreditava. Parecia que em algum momento ia dar um estalo e eu ia acordar para uma realidade que não era aquela que eu estava vivendo. Até a hora que eu vi ele chegando no caixão. Cara, e aí eu olhei para um lado, para o outro, a minha família toda chorando. Um irmão meu pequeno, que não entendia muito o que estava acontecendo, estava correndo em volta do caixão. Né? Então assim, e aí por que eu falo que ali veio a minha liberdade? Porque a minha família, de certa forma, ela se desestruturou. Cara, minha mãe, o único relacionamento da vida dela era meu pai. Desde 16 anos de idade, 17 anos de idade, junto com meu pai. Meu pai era o provedor da casa, meu pai era o alicerce da casa. Lógico, todos, a família inteira juntava, mas o homem é o sacerdote, o homem tem uma função sacerdotal de manter a família unida, de ser a voz ali presente. Como ninguém estava preparado para lidar com aquilo, cada um buscou uma maneira de lidar. Então, na verdade, eu não tinha mais a voz ativa do meu pai, eu tinha minha mãe e os meus irmãos, todo mundo sofrendo. Então, cada um teve a liberdade de buscar aquilo que queria para suprir essa falta. E caminhar naquilo que acreditava, né? Você entendeu? Então, assim, eu com 14 anos de idade, tive muita liberdade. E aí, foi aonde, decorrente de tudo isso, eu comecei a entrar na droga.
Comecei a ter as escolhas. Eu nunca fui um cara de sair de balada, de pegar mulherzada disso. Eu sempre fui um cara criado, que homem. Eu lembro que um dia, eu só vou contar um parênteses aqui. Teve um dia, Marcinho, eu tinha acho que uns 11 anos de idade. Eu tava na rua e um cara mais velho, cara, me lascou um murro nas costas, mano. E ele era bem mais, acho que era uns 4, 5 anos mais velho que o maiorzão. Eu pranchei assim no chão, assim, cara, que eu fiquei com tanto ódio daquele cara, que eu olhei pra ele assim, ó. Falei, se eu entrar nele, eu vou apanhar mais. Mas espera aí. Eu fui pra dentro de casa, cara, catei uma faca de serra e vim na cintura e botei no chão. Falei, vem aqui agora que eu quero ver se você é macho mesmo. E fiquei sentado na frente da casa dele. E ele não veio em mim, não. E se ele vinha, eu ia furar ele mesmo, velho. Eu tava com raiva. Porque assim, não só o ato do soco, mas você ser humilhado na frente da rodada, tá ligado? Da galera. Eu sei. Os considerados. Então assim, e aí, meu pai ficou sabendo disso. Eu lembro que meu pai ficou sabendo. Eu já tava sabendo que ele tava sabendo. Saí do banho, meu pai tava no meu quarto. Você já sabia que... Deu ruim, velho. Meu pai nunca tinha me batido, nunca tinha falado nada comigo. Sempre minha mãe resolvia as coisas. Naquele dia, meu pai tava no quarto. E eu lembro que eu saí já de toalha, só esperando a surra, velho. Ele falou um monte comigo, velho. Eu não lembro nada que ele falou, porque eu só tava esperando apanhar. De repente ele saiu do quarto. Sabe o que eu pensei? De boa, nem apanhei. Pra você ver o que eu tava assimilando naquele momento. Aí passou uns 5 minutos e falou, Lucas, faz favor no meu quarto. Mano, cheguei lá e já tava com a cinta enrolada na mão. E me bateu, velho. Me bateu, a cinta escapou, pegou fivela, tirou sangue de mim, levantou pelo pescoço, deu tapão na minha cara, falou... E aí pra você ver, ó, a memória mais marcante que eu tenho do meu pai, e o que eu mais agradeço foi por isso. Por quê? Naquele dia ele me falou uma coisa bem assim pra mim. Ele segurando meu pescoço, levantando eu, falou, filho meu, tem 2 escolhas na vida. Ou você vai ser homem, ou você vai ser homem. O que você vai ser? Eu falei, eu vou ser homem. Eu vou ser homem, velho. Você é louco, eu não sei o que é isso aí, mas eu vou ser homem, velho. Você entende? Mas hoje eu entendo, cara. Hoje eu vejo o amor dele. Pensa, você trabalhando a vida inteira, cara, pra sustentar teu filho. Você chega de casa do serviço cansado, fazendo faculdade, os treinos, tudo, aquela correria, sabendo que teu filho pegou uma faca pra brigar, velho. Você fala, que educação que é essa que esse filho tá tendo, né, exatamente. Você entende? Então, assim, e aí, quando eu entrei pra droga, Marcinho, eu vi, na verdade, um acolhimento. Pra aquela dor que você tava sentindo, Sim. né? Sim, algo que maquiaria a dor. Porque o que é que geralmente a gente faz com uma dor que a gente não sabe lidar? A gente não quer ser curado, porque você ser curado não é você não sentir dor, é você viver ela intensamente e encontrar o Senhor nela. Eu creio que isso é a cura da dor, de uma dor. Você entender o processo dela e o que ela vai acrescentar e gerar na sua vida. Mas como eu não tinha o Senhor, eu não sabia nada de Jesus, de Deus, de nada, o que eu fui fazer? Eu fui buscar meios de colocar algo em cima dela. E, na verdade, ela ficou escondida dentro de mim. Quando eu ficava sozinho, quando eu deitava no meu travesseiro, eu tinha ela. Mas quando eu estava no meio dos ambientes que eu comecei a frequentar, de usar droga, disso, eu já não tinha mais essa dor. Então, assim, eu achava que isso era um processo de até eu me curar. Você entende? Por muito tempo eu achei que eu era curado disso. É aquilo que o mundo fala, a vida tem que continuar, né? Sim. E aí, vamos lá, eu comecei, como acho que quase todos, na maconha. Eu já tinha bebido algumas vezes, fumado cigarro, mas eu nunca gostei e eu fazia mais por gracinha, sabe? Tinha uns caras bebendo ali, eu tomava de vez em quando, e só isso. E aí eu lembro que um dia alguém me chamou, falou, vamos fumar maconha? E aí pra mim, droga era droga. Eu não sabia o que era maconha, o que era cocaína, o que era crack, o que era pasta base, lança-perfume, doce, bala, tudo isso. Então, assim, aí me chamaram pra fumar. E tantos caras que me chamaram também não sabia muito o que era. Porque ninguém sabia bolar, e nós teve que fazer um cachimbo. Porque um cara foi tentar bolar lá, ele desmanchou na hora o trem. Era tudo gurizão, sabe? E aí eu fumei, cara. Sinceramente, não entendi de qual que era. Deu um pesado no olho, assim, um trem assim. Uma fome e eu dormi. Então, o que é que eu comecei a assimilar dentro de mim? Hoje eu vejo. Como eu não sabia que existia níveis, né, de dependência, eu achava que não passava daquilo ali. Você entende? Eu acho que todo mundo que começa, ela acha que é aquilo mesmo. Por exemplo, se um traficante chegar hoje, não sei, e falar, cara, ó, você vai fumar isso aqui, você vai se apaixonar pelo crack, você vai se apaixonar,
Você vai perder família, você vai perder esposa, vai perder amigos, e o seu final vai ser morar na rua. Eu creio que ninguém ia. Ninguém entra, né, velho? Você está entendendo? Sim. É por isso que é algo mascarado. É. A gente entra pela emoção do momento. Mas quando a gente olha, meu irmão, a gente está num na verdade, poço sem fundo. Isso você vê o que é diabólico. Porque vamos lá, o Lúcifer fez o que no céu? Ele enganou todo mundo, cara. Vai ser de boa, nós vamos reinar. Tipo assim, ele tava dando pros anjos algo que nem Deus poderia dar. E é isso que ele oferece pra gente aqui hoje. Algo que ele coloca na nossa cabeça que Deus não pode dar pra nós. Você Exatamente. entende? Então foi isso que na verdade o diabo estava fazendo na minha cabeça. E vale lembrar uma coisa assim, Marcinho. O que aconteceu quando meu pai faleceu? Muitas pessoas vêm, muita gente vem te consolar. Sabe a única coisa que eu lembro que uma pessoa falou pra mim? Não fica assim não. Deus quis assim. Cara, aquilo me corroeu por dentro, velho. Falei, que Deus sem vergonha esse que matou meu pai, cara. Eu não só pegaria um ódio de Deus como uma aversão. Eu achei o culpado de matar o meu pai. Isso que você está falando, a nossa história é quase igual. Entendeu? Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu decidi ficar com o meu pai, né? Justamente porque a minha mãe era mais rígida. A minha mãe, ela é pelo certo, meu irmão. É assim, sim, não, passou daquilo, é procedência mesmo, entendeu? Então, eu decidi ficar com meu pai porque meu pai era mais de boa, suave. Mais liberal, você podia viver a tua liberdade. Ele não era de interferir muito, sim. Entendeu? Só que, cara, eu já era usuário, mas eu tinha aquele controle mentiroso que a gente cria na nossa sim. cabeça. Não, tô de boa, pá, eu que administro a droga, não é ela que me administra. Só que, igualzinho aconteceu com você. Um certo dia eu acordei em casa e meu pai me acordou. Eu estava numa rebordose. E naquele dia eu tinha fumado dentro de casa o crack. Sim. E eu entrei numa paranoia tão grande, mano, que os caras iam entrar dentro de casa para me matar. Tava só na frechinha na janela já olhando. Não, eu peguei o colchão e fui para dentro do quarto do meu pai. Eu falei, não, meu pai tá aqui, ele vai me defender. Ele protege. Né? Aí, porque a gente sempre tem aquela imagem do pai protetor. Sim. E aí eu falei, não, eu tô no quarto dele, eu tô mais seguro, entendeu? E aí, cara, eu lembro que ele me acordou de manhã e falou bem assim, ó, fulano tá aí. Esse cara, ele tinha uma oficina todos os dias. Cara, ele só não ia lá em casa no dia que ele tava doente ou tava sem maconha, porque o ponto de ele fumar maconha era na minha casa. Era liberado, né? Lá podia fumar. E tipo assim, era algo que meu pai já tinha acostumado, que não tinha o que ele fazer. Sim. Eu ia fumar, ele deixando ou não. E aí nós entrou pro fundo de casa. E eu vi meu pai, cara. Vi meu pai ali e tal. Só que quando eu voltei, que eu tinha terminado de fumar, que eu voltei, meu pai já tinha saído. Sim. Aí eu voltei de lá, nós continuamos fumando, aí eu vi minha tia passando no carro. Eu falei, mano, apaga aí pra tal. E eu muito louco de maconha, mano. Minha tia falou assim, ó, eu vim te buscar pra internar. Eu falei, não. Ela falou, não, ou você vai, ou nós vai soltar você. E você tinha quantos anos, Marcinho? Cara, acho que eu tinha uns 17. Ah, não. 17 para 18 anos. Então a família já estava ligada, já que você estava... Eu já estava entregue à droga já, entendi. Né? E aí eu falei, não, então beleza, então vamos. Só que aí nós chegou lá, o cara falou, não, tá tudo certo para ele internar, só que só de tarde. Aí eu voltei para casa, eu cheguei em casa, meu pai não tava. Eu fui lá, peguei o resto de maconha, fumei. E quando deu o horário, meu primo passou, me buscou, internei. Só que quando eu estava lá na clínica, que eu recebi aquele primeiro amor de Cristo, sim, a gente se anima, né, cara? Demais. É algo fervoroso. E meu pai era alcoólatra, né? E aí eu lembro que eu pensava assim, cara, quando eu sair daqui eu vou trazer meu pai para a igreja. E meu pai todo sábado, ou um sábado sim, um sábado não, ele mandava umas coisas para mim. Sim. Só que aí um sábado ele falhou, no outro ele falhou, no terceiro sábado eu... Já suspeitou de alguma coisa? Você não ligava, não tinha contato com ele lá? Não tinha, não, entendeu? Meu pai não tinha celular, meu pai era aqueles bem da roça mesmo, não gostava de celular não. E aí eu falei, mas assim, normal, tudo até aí é tudo normal. E aí, cara, num certo sábado a gente tava moendo cana. Eu tava numa casa de recuperação, já era a minha segunda internação. Com 17 anos? Com 17 anos.
Já era a minha segunda internação. E aí eu lembro que o bispo da casa chegou. E ele não era muito de falar com o aluno. Tudo que ele queria falar, ele passava para o obreiro e o obreiro passava para o aluno. Entendi. E ele me chamou. E eu fui, né? Já achou estranho, né, velho? Na hora que ele me abraçou, cara, ele falou, ó... E ele é, mano, ele é curto e grosso. Ele não tem rodeio. Sim, que ele tem que falar, ele fala na lata. Ele falou, ó, eu creio que para o que eu vou te falar agora, o Espírito Santo já te capaçou. O seu pai biológico faleceu. Caramba, né? Na hora, mano, minhas pernas tremeu. Você já tava já quanto tempo sem ver ele? E a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou tomar um banho para ir pro velório. Ele falou, não, mas não tem velório, já foi enterrado faz 40 dias. Caramba, velho. É. Aí, cara, aí o mundo terminou de cair mesmo. Eu falei, cara, agora eu vou embora. Caramba. Agora eu vou mostrar pra minha família que eu sou o terror. Aí tinha um pastor lá que falou, não, cara, não faz isso. Fica aí ele com... Pô, você ficou chateado mesmo porque ninguém te avisou nada, Claro, ninguém falou cara, nada. Tinha toda a questão da morte também, assim, mas cara, por você ter sido excluído de tudo isso, né, cara? No final da nossa vida só restou eu e meu pai, mano. Sim. Eu só tinha meu pai e meu pai só tinha eu. Então, assim, por mais que eu tivesse naquele mundo que eu dava desgosto pra ele, mas ele olhava pra mim e falava, cara, você é tudo que eu tenho. Você pode ser o pior vagabundo, você pode ser o pior noiado, mas eu te amo porque você é meu filho. Não existe ex-filho, né, cara? Você é meu filho, entendeu? Então, eu vendo você falar do seu pai, eu lembrei do meu, porque naquela manhã eu achei que ia ser só mais uma manhã. Só que eu não sabia que aquela manhã era a última vez que eu veria o meu pai vivo. Sim. Você tá entendendo? Só que depois desse processo, Lucas, eu entendi uma coisa que foi até melhor assim. Entendeu? Senão acho que ele deixaria você muito à vontade e estaria sempre um seguro ali, né? Eu não vejo o meu pai dentro de um caixão. Eu não tenho a lembrança do meu pai dentro de um caixão. Eu tenho a lembrança do meu pai me acordando. Sim. Você já vai fumar maconha, né? Por mais que seja uma coisa assim grotesca de falar, sim, mas eu ainda lembro do último sorriso que ele me deu naquela manhã. Você tá entendendo? Então, assim, às vezes, né, você que está na sua casa, ou quem está aqui na igreja mais novo, tem o seu pai, tem a sua mãe do lado e você não dá valor, cara. Sim, e isso é tão sério, Marcinho, porque assim, ó, depois que eu perdi meu pai, eu via muitos amigos meus tretando com o pai, com a mãe, discutindo. Isso me revolta, cara. Mano, eu falo, cara, você não sabe quanto que eu queria ter o meu pai aqui pra poder discutir com ele, velho. Cara, meu sonho é porque assim, Deus conhece meu coração. Sim. Meu sonho era que o meu pai me visse do jeito que eu tô hoje. O sonho do meu pai era me ver bem. Com certeza. Porque eu achava que eu amava o meu pai, mas na verdade eu nunca amei meu pai, eu amei a mim mesmo. Sim. Na verdade, você estava usando o que o teu pai te proporcionava, né? Que era a liberdade que você queria. Exatamente. Né? E a liberdade é perigosa, porque quando a liberdade vem, pra gente fazer o certo, a gente quer fazer o ruim. Cara, eu tinha um tio de condição financeira muito boa, ele falou, olha, quando você terminar os seus estudos, você pode escolher a faculdade que você quiser que eu vou pagar. Sim. Por isso que grande parte da minha família se revoltou comigo quando descobriu que eu estava usando droga, porque, cara, eu não tinha motivo para usar droga. Uhum. Era aquele linguajar, eu era considerado playboy, velho. Sim. Eu tinha roupa boa, andava... Contrariava, entre aspas, tudo aquilo então, que as pessoas achavam que era drogado, né? Quando o povo descobriu que eu estava na droga, os caras falaram, uai, mas por quê? Então não tinha motivo de eu estar na droga. Você está entendendo? Então, por isso que eu estou falando, não é um âmbito familiar, sim, não é a condição financeira, mas é a transição para a liberdade. Cara, quando você começou a falar de liberdade, eu entendi, é isso mesmo. A liberdade, ela é perigosa. Sim. Eu costumo falar algo, Marcinho, para os meninos que estão na casa de recuperação. Para quem não sabe, lá tem as regras a seguirem, né? Como tem na Thalita, como tem aqui na igreja. E aí eu falo assim, ó, segunda a sábado eles têm que ler o Provérbios, não tem? É obrigado. Lá na Thalita é a mesma coisa. E domingo é liberado. Aí eu chego na segunda-feira, eu reúno todo mundo, e aí, como é que foi o Provérbios ontem? Aí ninguém sabe falar nada, porque ninguém pegou a palavra. Eu falei, você viu? Você entende? O dia que você tem liberdade, você não leva ela a Cristo. Então você não sabe desfrutar da liberdade que Cristo te dá, porque você só sabe viver pela regra. E Cristo não chama a gente para viver pela regra. Ele chama a gente para ser livre. Mas é alguém que é livre e entrega a Cristo essa liberdade porque tem consciência que não sabe administrar a liberdade que tem. Exatamente.
Cara, então isso é um divisor de águas para você entender a liberdade que Cristo te dá. Não é para você viver na libertinagem, é para você cativar a tua liberdade a Cristo, entendendo que Ele é superior a você e sabe todas as coisas para o seu bem. Isso é difícil entender, cara. Porque a gente é criado, isso vai muito na nossa infância, a gente é criado que liberdade é sobre fazer o que quer e principalmente contrariar as leis e as regras que estão sendo estabelecidas sobre nós. Você entende? Então assim, você quebrar esse paradigma dentro da cabeça de alguém é muito difícil. Tanto que até eu quebrar isso dentro de mim, eu tive que ir no fundo do poço da droga. Você também. Até eu entender. Porque assim, eu costumo falar o seguinte: quando que uma pessoa reconhece que há dependência nela? Quando ela começa a querer dizer não. Porque eu também tinha na minha cabeça, eu controlo a droga. Eu controlo o uso da droga. Eu acho que todo mundo que começa, né? Que começa a usar droga tem essa falsa sensação. Mas aí o que acontece? Eu começo a perceber, cara, que tem gente que tá na rua e acha que controla. O cara já perdeu tudo. Eu percebi que eu não tinha mais controle quando eu comecei a roubar. Cara, às vezes ninguém acredita, porque ninguém conhece. Tipo assim, se você conversar com a minha mãe, ela vai te explicar. Cara, eu fumei tudo que tinha na casa do meu pai. Tudo que podia vender, que valia alguma coisa, eu fumei, cara. Você sabe o que é você pegar uma hack? Sair com ela nas costas. De a televisão. O taxista falou, velho, eu não vou te ajudar. Eu falei, mano, não preciso de minha ajuda, eu só quero que você ponha ela dentro do táxi. Eu carreguei uma hack sozinha, caramba, mano. Se você olhar, ninguém acredita. Por causa da vontade de usar. Moço, eu desfiei a minha casa. Na área do fundo não tinha mais fio. Na cozinha não tinha mais fio. Tudo vendendo no meu quarto não tinha mais fio. Só tinha fio na sala e no banheiro e no quarto do meu pai. Caramba. Você tá entendendo? Então assim, a minha casa, cara, eu tava... Depenando ela. E agora você imagina meu pai olhando pra mim e falando, cara, que situação que o meu filho tá. Caramba. Agora você imagina Deus olhando como pai para nós, falando, se o meu filho soubesse o poder que eu tenho para livrar ele da droga, sim, ele me buscaria. O problema é aquilo que você falou, nós não conseguimos enxergar Deus como um pai. Sim. Um pai resgatador, um pai libertador. Nós enxergamos Deus como um serviçal, que ele tem que fazer tudo na hora que a gente quer, do jeito que nós quer. E isso é uma coisa que demora até a gente aprender. Por muitas das vezes, nós íamos, eu ia a Deus, querendo algo dele. Não querendo ele, querendo algo dele, que ele tem. Por exemplo, meu pai tinha um dinheiro e eu precisava sair no dia. Cara, eu sabia fazer as coisas certinho no dia. A gente aprende a meritocracia, querendo ou não. Eu sabia observar, ver se ele estava de bom humor. O momento de pedir. Opa, agora é a hora. Você entende? Então, a criança, o jovem, vai criando essa malandragem dentro dele. Vai. E a gente quer usar isso até com Deus. É uma certa malícia, né? Sim. A chantagem ali, às vezes, emocional. Entendeu? Não vou comer porque... Entendeu? É exatamente isso. E a gente quer fazer isso com Deus também. Sim, muitas das vezes nós fazemos isso. E um dia Deus falou para mim, falou, filho, sabe muitas vezes o que você queria? Você não queria eu. Você queria um papel higiênico para limpar você das merdas que você tinha feito na sua vida. Exatamente. Aí você tava limpinho, você saía para fazer mais. Cara, como isso doeu em mim aquele dia? Eu falei, cara, eu nunca te quis. Ele falou, não, você nunca me quis. Lucas, e quando você percebeu que você tinha perdido o controle da situação? Porque até aqui você ainda você estava no controle. Sim. Mas quando foi assim que você falou, cara, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa? Aconteceu o seguinte, com meus 14 anos de idade eu fumei maconha, e aí eu fiquei acho que um ano e pouquinho. Fumava de vez em quando, uma vez ou outra quando os caras me chamavam, uma vez do mês, outra vez não, nunca comprava. E aí até que um dia eu tava saindo com esse pessoal, e esse pessoal ia de um bar pro outro, e bebendo, e não parava, mano, eu não sono, velho, eu gostei muito de beber, querendo ir embora dormir. Falei, cara, que esses caras não dormem, velho. Aí os caras falaram, os caras tá dando um tiro. Falei, um tiro, velho? Que trem é esse? Que é isso? O cara vai matar quem, velho? Eu não entendia, né, cara? Você falou, não, os caras tá cheirando cocaína. Falei, mas... E até então você só tinha visto falar, né? Só em filme, tá ligado? Nunca tinha visto assim na minha frente nada disso. E aí eu até achava assim, como que os caras estão chegando no banheiro, mano? Onde que os caras esticam? Porque eu tinha visto no filme que os caras esticavam, tá ligado? Falei, não, mano, os caras dão no cartão, na chave. Falei, mas como é que é?
E aí eu falei, não, você quer experimentar? Eu falei, eu quero experimentar. Na verdade, assim, vou mentir, ninguém me ofereceu. Eu falei, eu quero. O cara até relutou, falou, mano, não viaja. Eu falei, não, mano, eu quero saber de qual que é. Aí você foi. Aí eu fui. Eu lembro até hoje, eu fui num carro do cara, era um Golf. Você viu aquela chave do Golf, aquelas quadradas? Mano, eu fiz um monte Everest, velho. O cara falou, moço, vai devagar. Vai devagar. Eu falei, que devagar o quê, velho? Tá. Pá. Mano, mandei. Foi um bagulho que eu me apaixonei à primeira vista. A maconha eu não sentia falta, eu não gostava muito, não entendia muito. A euforia que a química A hora dá... que eu dei um tiro, mano, tipo assim, era 3 e pouco da manhã, eu tava numa bad do caramba, num sono, já não queria beber, não Parecia gostava que de você fumar. tinha acabado de acordar. Eu tava, tá ligado? Pá, que eu acordei, falei, mano do céu, que bagulho top, velho. Já fui beber, fui trocar ideia, fumando cigarro, e conversa vai, conversa vem. Já comecei a aprender a querer ir no banheiro e tal, e revezava o banheiro, aquele rolo. Eu lembro que eu fui pra casa nesse dia, eram umas 6 horas da manhã, e já era eu que não queria ir embora. E os caras, não, vamos embora. Eu falei, que ir embora, moço, vamos buscar outro bar, velho. O bagulho foi tão louco que eu cheguei 7 horas da manhã, eu esperei a academia abrir, 8 horas da manhã e fui treinar. Louco. Fui pra academia, louco. Os caras falaram, mano, você toma um leite, senão você não vai dormir, velho. Mano, não deu outra, eu fiquei sem dormir. E aí eu me apaixonei pela química, pela cocaína. Nesse meio tempo da cocaína que eu tava usando, teve um dia que a gente saiu assim, sabe aquele dia que você planeja com a galera? Vamos sair tal dia e nós vamos cheirar, vamos pra tal bar, vamos fazer isso, tal. Todo mundo juntou o dinheiro, fomos. Chegamos no dia, ligamos pro traficante, ninguém tinha. Aí os caras foram daqui e falaram, mano, vamos pegar a base. Falei, mano, o que é? É quase a mesma coisa, só que é de fumar. Falei, não, beleza, vamos. Nem sabia o que era. Os caras falaram, não, vamos. Só que daí já não fomos para um bar, já vamos para uma quebrada. Lá pro meio do mato, lá pro... Não vou falar o nome da quebrada, senão acho que desiste a quebrada, então os caras não estão lá. Aí fomos para lá, cheguei lá, os caras bolou tal no pitilho, com cigarro, e fizeram um melado também com a maconha. E tá, eu fumei, mano, o bagulho foi top. Só que eu olhei, Marcinho, tava 5 minutos, mano, eu tava totalmente de cara. E a galera numa muvuca, já olhando pro mato, já não sei o que. Eu falei, mano, esse bagulho não é pra mim, não. Esse bagulho não é pra mim, não, velho. Todo mundo grilado, já achando que tinha uma coisa dentro do mato olhando. Você é doido, velho. Eu falei, ninguém conversa, ninguém nada, todo mundo... O outro já tava pronto, escondido. Eu olhei, mano, só todo mundo no mato, escondido. Esse cara tá vendo o quê, enquanto a cocaína, o cara fala mais do que o homem da cobra. Tá ligado? Eu gostava do ambiente que ela proporcionava. A gente trocando ideia e tal, fumando cigarro no bar, né? Vendo as menininhas. Cheguei no meio do mato, um bando de macho escondido. Todo mundo calado, não, quieto. Vixe, mano, os caras já entortando, já vendo coisa. Eu falei, não, esse bagulho não é pra mim, não. Tá me contaminando, já comecei a querer ver coisa também. Falei, esse bagulho é esquisito demais, velho. E aí eu fumei, tive algumas experiências depois, 2, 3 vezes que eu fumei, mas nunca gostei. Então nunca comprei, nunca fui atrás. Até depois eu tive uma parte que eu fiquei, mas eu vou chegar lá na frente. E aí eu gostava mesmo da cocaína. Mas o que aconteceu? Eu comecei a namorar com meus 16 anos de idade. E como eu falei, sempre foi criado um cara de família. Quando eu namorava, velho. Meu relacionamento era sério. Eu via menina só, não tinha negócio de ficar traindo, de nada disso. Então, assim, como eu comecei a namorar, eu parei de estudar no primeiro ano, terminei meu estudo pelo Enem. Outro milagre de Deus na minha vida. Com 18 anos eu fiz a prova do Enem e passei. Aí servi o quartel, né? Trabalhei no Lava Jato. Sempre fui um cara que fazia minhas coisas, querendo ou não, fazia minhas coisas. E aí eu cheirava cocaína. Mas eu cheirava 1 vez no mês, 2 vezes no mês, porque eu tinha meu relacionamento. Sexta, sábado e domingo, minha namorada, eu via ela, ela ia pra casa, eu ia pra casa dela. Entendeu? Eu fumava maconha quase todo dia, jogava bola, mas trabalhava, fazia minhas coisas. E aí, com 21 anos de idade, eu fiquei no relacionamento de quase 5 anos com essa menina. Cheirando cocaína, fumando e tal. De vez em quando ia pra uma festa. Aquele certo controle ainda. Sim, um controle total e absoluto. A maconha, eu tinha controle porque a maconha, entre aspas, a gente acha que ela, o efeito dela você pode controlar porque ela não te deixa louco, não te deixa nada disso. Você consegue conversar, trocar ideia. Tudo bem que você vira um preguiçoso, um cara que só quer comer, mas você tem um certo controle, entre aspas, né? Não pra parar, mas pra usar ela. E aí eu fumava maconha todo dia. E cocaína de vez em quando, a química. E aí quando eu terminei com uns 21 anos de idade com essa menina, nós pegamos e aí eu peguei e comecei a sofrer demais, cara. Quem nunca teve aquele primeiro amor da vida? Que achou que ia casar, aquele bagulho e tal. Eu acho que todo homem, nossa, ele passa por essa frustração aí. Pô, velho, iludi demais. Acha que o mundo vai acabar. Não, minha vida acabou, velho. Depois da morte do meu pai, era a dor que mais doía dentro de mim. E aí eu comecei numa sofrência, cara. Aquela primeira semana de sofrência, você só chora em casa, aquilo lá, aquilo outro e tal. Mano, isso eu tô assim, quando eu terminei com ela, eu tive que ficar com 4 meninas terminando a minha vida inteira. Com 21 anos de idade. E aí passou isso uma semana, começou a vir a época de festa. Agora catar mulherzada, festa. Aí eu comecei a ir rave,
bala, doce, lança-perfume, R11, tudo, desodorante, Aí Rexona. você foi descambando mesmo. Foi. Entendeu? E aí eu comecei a cheirar cocaína mais frequentemente. Uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes no mês, já comecei mais frequente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na academia de personal. O cara me chamou a trampar na academia, que era meia quadra da minha casa. Quando eu comecei a trampar nessa academia, eu trabalhava primeiro das 5 da manhã às 11 da manhã e depois fazia mais um horáriozinho de noite, das 7 às 9. Então eu ainda controlava o uso da cocaína, porque eu tinha que trabalhar às 5 horas da manhã. Então, mas sábado e domingo eu não trabalhava. Aí eu começava a tirar sábado e domingo, mas já toda semana. E aí o cara me mudou, me colocou das 3 da tarde às 11 da noite pra trampar. Mano, aí eu cheirava cocaína quase todo dia. Por quê? Eu tinha meu carro, tinha comprado meu carro já. E aí eu saía da academia 11 horas, às vezes o cara já ia lá na academia 10h30, 10 horas da noite, já pegava a parada lá, já não tinha mais quase ninguém, já dava um tiro, terminava de treinar um pouquinho e vazava pra balada. Eu tinha festa todo dia, mano. Tá ligado? Você sabe que se você tiver um pouquinho de dinheiro, um carro ainda, então, geralmente a galera mais nova não tem carro, Todo mano, dia tem um freio. todo dia tinha alguma coisa pra fazer, velho. Aí todo dia eu começava a sair, 3, 4 horas da manhã voltava. Aí era de boa, porque eu podia dormir até 1h30, 2 horas e ia trabalhar. E aí, eu lembro que nessa época, eu já comecei a ver, que eu comecei a fazer uns furtos. Comecei, não de casa, nada assim. Por exemplo, teve vezes eu fazia assim, o cara ia lá na academia, eu era caixa também na academia. O cara pagava mensalidade, aí eu não dava baixa e liberava pro cara. Falava que não entrava no sistema, né, mano? Falava, tal dia eu recebo, eu reponho. Tá ligado? Até lá eu vou liberando pra ele, depois eu reponho a mensalidade, ninguém vai perceber nada. E aí eu comecei a ver que eu tava indo por um caminho, porque assim, no caminho qual eu comecei com a maconha, muita gente começou com a maconha comigo. E a gente discriminava os noiados. E o noiado é o cara que fuma base, não é nem o cara que cheira cocaína. O cara que cheira cocaína ainda é aceitável no meio da galera. E a gente discriminava muito. E eu vi muitas pessoas indo por esse caminho, de começar a usar mais frequentemente, mas isso eu até comecei a parar de andar com os caras, tudo. E eu comecei a ver que eu tava indo por esse caminho, velho. E aí o que eu botei na minha cabeça? Falei, vou contar pra minha família. Porque eu comecei a perceber que, por exemplo, eu falava, não, hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu não vou usar, não. E aí eu ia usar. E eu botava, hoje eu vou ficar de boa. Hoje eu ia e usava. Então eu comecei a perceber que eu estava dependente, porque eu não conseguia mais dizer não. E aí eu peguei e contei pra minha família. Eu reuni minha família inteira, contei e tal. Ah, mas o que você quer? Você quer ir por causa de recuperação? Você quer ir psicólogo? Eu falei isso. Não, mano, eu acho que só contar pra vocês que era mais difícil. Eu já sabia que eu fumava maconha, né? Mas eu só contar pra vocês que eu acho que era mais difícil, já ia me ajudar. Mano, o diabo é tão sujo, Marcinho, que nessa hora que eu contei, que eu saí da sala de casa chorando, mano, a hora que eu parei assim, que eu olhei pro portão de casa, que era varado, dava pra ver a rua, a hora que eu olhei, tinha um cara com a mão bem assim pra mim, ó, com umas 5 paradas de cocaína me chamando. Mano, no ato que eu terminei de contar pra minha família, o cara nem buzinou. Eu saí, ele brotou do meu lado, assim, ó, junto comigo no carro, fez assim, ó. Sabe o que eu fiz? Enxuguei a lágrima e fui cheirar. O cara não consegue mais ter controle, né, velho? Então... Na verdade, nós vamos sendo consumidos pela droga, né? Eu tinha um amigo meu e ele falava, cara, a gente acha que é nós que usa a droga, mas é a droga que nos usa. Sim. Nós somos manipulados pela droga. A droga vai te transformar naquilo que você nunca desejou ser. A verdade é essa. Exatamente. Eu nunca achei que um dia eu ia parar na rua. Que ponto, né, velho? E eu fui, por causa das drogas. Com toda a minha família morando em Rondonópolis, eu fui morar debaixo da ponte por causa das drogas. E ainda é você que escolhia isso, é porque você podia fumar o dia que você queria, a hora que você queria, ninguém mandava em você. É porque assim, a gente é condicionado a obedecer regras. Sim. Só que quando a gente entra nas drogas, a gente acha que a gente é o rebelde. Que a gente pode tudo, que a gente é capaz de tudo, mas só que é o que eu costumo dizer lá na Thalita, é os desacreditados. Sim. É os que pagam para ver. Você tá entendendo? Uhum. Se você chegar em todo mundo que um dia morreu por causa da droga, antes de ele morrer, e você falasse assim, qual é a sua última escolha? Ele falava, eu queria estar na minha casa. Eu queria estar com a minha esposa. Eu queria estar com meu pai, com a minha mãe, mas menos naquele lugar. Você tá entendendo? O fundo do poço, ninguém deseja chegar. O problema é que chegar, a gente, né? só dá valor quando a gente perde. Quando a gente perde. Isso é verdade. O fundo do poço é um lugar que ninguém sonhou chegar. É, entendeu?
Eu falo que as minhas melhores ideias me levaram a morar na rua. Porque a gente acha que é mais inteligente do que todo mundo, Sim. que a gente sabe mais do que os nossos pais, né? Eu li hoje, acho que se não me engano, Provérbios hoje fala, cara, você já sabe aos seus próprios olhos. Quando na verdade isso foi na minha vida, na droga, o que eu mais fiz. O que eu mais fiz era enganar todo mundo pra me usar droga e me taxar de inteligente, e o cara sabidão das coisas ainda, velho. Amém. E Lucas, e como que foi essa transição? Porque você percebeu que você já não tinha mais controle, falou com a sua família. E como que foi agora para você sair dessa situação para chegar onde você chegou hoje? Marcinho, quando Porque aconteceu a gente tem um pontapé inicial, sim, né? O pontapé inicial da minha vida foi essa decisão. De se abrir e compartilhar com a sua família, né? Eu costumo dizer o seguinte, a cura só vem quando alguém está disposto a expor a doença. Não adiantaria nada a minha família falar para mim se eu não tivesse disposto a me expor. Então, quando eu vejo isso com Deus também. Quando eu dei liberdade para minha família, aconteceu algo dentro de mim também. Que aí eu falo que eu dei liberdade para Deus. Teve um dia, Marcinho, eu passei uns 3 dias virado, mano. Mas virado. E o uísque, e numa casa que os caras chamavam de mansão ali, que moravam uns 4 traficantes, e mulherzada, e cocaína, e tudo, velho. Tudo. E eu cheguei em casa, cara. Eu cheguei umas 4 horas da manhã. Depois de uns 3 dias virados. Sabe aquele olhar que você... Eu subi no carro, na rampa de casa, assim, parei na garagem, me olhei no retrovisor central do carro, velho. Eu que olhei assim, aquele olho fundo, aquela cara fundada mesmo assim, parecendo um zumbi, cara. E aí ali, Marcinho, aconteceu algo assim, eu comecei a chorar, cara, como eu nunca chorei desde a morte do meu pai, velho. Porque eu olhei para um Lucas que eu não conhecia. Eu olhei para o Lucas que estava indo contra todos os valores que ele tinha, que a família dele tinha colocado nele. E que olhava não para a dor que eu causava em mim, porque eu sabia que eu era merecedor daquilo que eu estava sentindo, mas pela dor que eu causaria na minha mãe e nos meus familiares. Meu Deus. Você entende? Então eu comecei a ver, cara, porque eu falei, cara, isso não pode, velho. Não pode. E aí eu comecei a chorar copiosamente, mano, como eu nunca chorei na morte do meu pai. E ali foi algo que foi o divisor de águas na minha vida, Marcinho. Eu falei, desse jeito. Eu falei, Deus, você sabe que eu não acredito em você, cara. E eu tenho até ódio de você. Mas se você existe, cara, me ajuda. Porque eu não consigo mais. Simples, né? E ali, Deus me falou, Marcinho, que foi a minha primeira oração. E aí eu perguntei, falei, Deus, como é que você aceita uma oração de alguém que fala que não acredita em você? E aí Romanos fala, cada um viva segundo a medida de fé que possui. E a minha fé era que eu não tinha fé. Mas eu dei liberdade, eu dei um coração sincero para Deus. Falei, cara, se você existe, eu tenho ódio de você. Eu não acredito em você, mas se você existe, eu tô aqui, me ajuda. Porque, sabe, eu nunca fui um cara que eu tive muitos sonhos. Eu quero ser policial, eu quero ser, sei lá, bombeiro, engenheiro. Não, mano, eu vivi um dia após o outro. E eu nunca tive perspectivas de um futuro. Mas eu sabia para onde o caminho que eu estava caminhando iria me levar e o futuro que me levaria. E ali foi o divisor de águas. Eu esqueci disso, continuei no uso compulsivo da cocaína, sofri um acidente de carro, bati mais de 100 por hora na Praça dos Carreiros aqui, mano, entrei dentro da praça, bati no muro da praça, não morri por Deus, velho. E aí cheguei um dia em casa de manhã virado, minha família inteira reunida, 6 e pouco da manhã, num domingo. Minha família inteira reunida num sábado. Você falou alguma coisa? Deu B.O., fingi que não era comigo, fui pro meu quarto. Bom dia. Sei lá, às vezes tu se reuniu tomar café da manhã, né? Meu irmão já não morava lá, mais velho, então sabia que tinha dado um B.O. Porque sábado ninguém acordava esse horário. Eu já chegava mais cedo, que era pra ninguém estar acordado, e eu dormi de boa pra eu achar que eu tava lá a noite inteira. E aí, começou a entrar, mano. Na hora que eu fui pra dentro do meu quarto, começou a entrar um por um no meu quarto. Tá. Aí meu irmão começou a falar. Falou, Lucas, nós vamos internar você, velho. Nós não sabe mais o que faz com você. Se liga pro SAMU, pra polícia, pro necrotério. Você some, não dá notícia. Ninguém sabe do você. Sabe o que eu falei? Não preciso de vocês não, moço. Tô indo embora. Não tá bom pra vocês, tá tranquilo. Catei um trouxinho de roupa, joguei dentro do meu carro e fui abrir o portão. Porque eu fui abrir o portão, aí eu botei a mão assim para abrir o portão, né? Que meu irmão tocou na minha mão, meu irmão mais velho, o Felipe, tocou na minha mão e falou, Lucas, pensa o que você tá fazendo com a tua vida, cara. Tua família te ama, mano, só quer o teu bem, velho. E ali, cara, esse irmão meu também era ateu.
E aconteceu algo, cara, que ali eu sei que foi Deus usando a vida dele para me tocar. Por quê? Esse irmão meu, quando eu contei naquela primeira vez que eu estava no uso, a esposa dele hoje era católica, era muito, né, religiosa, devota de Deus, tudo. E aí levou ele para as pessoas lá, rezar um encontro deles lá. Aí a mulher chegou pro Felipe e falou: Felipe, o único jeito de você ajudar seu irmão é você se render a Deus. Meu Deus. E aí ele se rendeu, mano. Primeiro que eu ainda. Ele falou: não, esse é o único jeito, eu aceito. E ali, hoje eu sei que era Deus usando ele. Hoje eu já falei para ele também outras vezes. E aí ele tocou, ele falou: não, eu vou, mano, para casa de recuperação. Não, primeiro ele falou: você vai para psicólogo? Eu falei: não, eu vou para casa de recuperação. Ah, você vai para Presidente Prudente, você vai para Cuiabá. Tinha várias duas que ele tinha arrumado. E tinha uma que era em Alto Taquari. Nunca tinha ouvido falar de Alto Taquari. Falei: não, eu vou para Alto Taquari. Por que Alto Taquari? Falei: mano, não sei. Eu vou para Alto Taquari. E foi. Isso foi no sábado, no domingo de manhã eu já vazei. Deixei celular, deixei emprego, não avisei ninguém, sumi. E fui. Cheguei lá, não sabia que era nada de igreja, porque senão eu não teria ido. Ninguém falou nada pra mim, é de igreja, é um trem assim, nada. E aí cheguei lá, Marcinho, mulher, como aqui? Foram fazer uma triagem, a irmã, a pastora e o monitor da casa, foram fazer a triagem. E aí leram um monte de regra pra mim, não pode isso, um monte não pode. Igual aqui. Tem isso, tem aquilo, espiritualidade, tem aquilo outro, não pode, um monte de coisa e tal. E aí leram, de boa, pra mim sossegado. Só teve uma hora que nós falamos assim: não pode fumar cigarro. Eu falei: tô indo embora. Mano, eu vim pra cá para fumar cigarro. Mano, ninguém avisou. Eu já tava pensando, como que eu vou comprar meu cigarro, velho? Chegou lá, não pode fumar cigarro. Eu já tava pensando no cigarro. Tá, lógico, mano. E eu já fui, e eu botei como prioridade que tinha que ter uma academia no lugar. Eu falei: senão eu não vou também. Meu Deus. Os caras me dão pior. Cheguei lá, era 5 pezinhos jogados. Falaram pra mim que tinha academia. E aí peguei e tava, fico, não fico, fiquei. E eu fiz o combinado com a minha família. Falei: mano, eu vou pra ficar um mês. Um mês, eu tô indo embora. Eu cheguei lá dia 1º de dezembro, se não me engano, de 2013. Fui pra ficar um mês. Um mês. Mano, lembro que eu fiquei a primeira semana lá. E aí eu lembro que teve um dia lá, uns 3 dias que eu tava lá, os caras estavam fazendo uma oração, um trem lá, e falaram algo sobre imagens. Né, porque era uma clínica evangélica, né? E aí falaram algo sobre imagens, né, e tal. E aí, eu falei: pronto, é minha deixa pra eu ir embora. Cheguei e chamei o cara, o monitor. Falei: é o seguinte, você falou isso, e eu não concordo. Porque eu sou católico, minha família é católica. Eu virei até católico para vazar de lá. Falei: eu sou católico, e você pode ligar pra minha mãe que eu tô indo embora. Não sei o que, não foi isso que eu quis dizer. Tá lá, o cara que conversa. Eu falei: mano, não quero conversa com você. Pode ligar que eu tô indo embora. Chegou no outro dia, chegou um monitor lá, me chamou na casa deles, que tinha um pessoal que dormia lá, para conversar. Aí ele contou a história de vida dele, que ele tinha passado mais de 15 casas de recuperação, tarará, hoje em dia igual ele eu, então. Hoje em dia ele é até pastor lá, cara. Um abraço, Rubens, te amo, cara. Ele é até pastor lá, ele tá acho que uns 10 anos já bem, cara. E aí contou, e aí eu entrei calado, saí calado, mano. Só ouvi o que ele tinha pra me dizer e vazei, tô esperando minha família chegar. Na cabeça dele, eu fiquei calado, eu aceitei ficar. Mano, passou 2, 3 dias, nada da minha família. Falei: mano, esse bagulho, os caras estão me esquecendo aqui, eu vou meter marcha daqui, velho. Eu vou andando, só que era uns 10 km da cidade, tá ligado? Eu tava em Alto Taquari, mano. Então assim, aí eu peguei e chegou, aí aconteceu, o primeiro domingo do mês, o culto dos homens era lá na chácara da igreja. Aí foram todo mundo pra chácara, velho. Aí teve o culto e tal, nem lembro o que foi, que eu detestava estar lá, não queria saber nada que tá acontecendo lá. Aí abriu pra pedir oração, pra agradecer alguma coisa. E aí, cara, aconteceu algo assim, na hora que foi chegando em mim, eu não queria falar nada. Mas algo começou a se mover dentro de mim, e eu falei desse jeito pros caras. Falei: mano, o negócio é o seguinte, eu não queria falar nada, eu não gosto de ninguém aqui. Desse jeito. Curto e grosso. Não gosto do que está acontecendo aqui. Só que tem uma coisa que eu queria entender. Parece que eu olho no olhar de cada um e eu vejo que eles me amam. E eu não consigo entender que amor que é esse. Eu queria entender o que eu vim fazer aqui. Ponto. E parei de falar. E aí um cara falou: Lucas, você está aqui para conhecer o amor de Deus. Eu falei: mano, pode ser. Não conheço Deus, tá? Beleza. E aí, Marcinho, foi a primeira vez, mano, que Deus falou comigo. Mano, foi palpável. Isso marcou sua vida. Mano, não foi um padre, um pastor, alguém me falando. Não, cara, foi o próprio Deus se apresentando pra mim. Isso é um divisor de águas na vida da pessoa. Porque muitos podem ouvir, todo mundo já ouviu falar de Deus. Mas quem viu Deus e ouviu Deus falando com ele face a face? Você entende? Um deserto Moisés, cara.
O deserto foi igual para todo mundo, não para Moisés, que escolheu falar face a face com Deus. E isso foi um divisor de água na minha vida. Naquele momento que eu saí do barracão, acabou aquilo lá, eu saí do barracão, mano, eu fechei o meu olho, Deus falou bem assim, você lembra aquele dia no carro? Não, ainda te lembrou ainda. Mano, eu vi a imagem de eu chorando naquele carro, falando, eu não acredito em você, mas se você existe, me ajuda. Ele falou, você tá aqui porque você me pediu. Cara, eu comecei a chorar copiosamente, eu fui para debaixo de uma árvore, Marcinho, e eu falava, mano, é real, não é mentira, velho. E aí isso gerou um divisor de águas para mim entender o que eu fui fazer naquela casa de Você já não recuperação. queria mais ir embora, você já queria buscar um entendimento, né? Sim, na verdade assim, ainda foi amadurecendo isso dentro de mim. Porque mesmo assim meu propósito era uma semana. Porque eu ouvi falar de Deus, mas não queria mudar meu propósito. Porque eu tinha os meus planos. Mas aí eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei a ouvir as palavras. E isso foi mexendo com você, né? Foi, você entende? Isso foi mexendo e foi muito rápido, Marcinho, as coisas comigo lá. Por exemplo, né, no primeiro mês que eu tava lá, mano, e aí eu comecei a ter uns sonhos, mano, ter alguma coisa. E aí eu comecei a ver Deus falando comigo de várias maneiras, velho. Pra você ver, tinha 3 semanas que eu tava lá, mano, o monitor chegou um dia em mim e falou, Lucas, quem dá o devocional na segunda-feira é você. Eu falei, nem a pau. Você é louco, moço? 3 semanas que eu tô aqui, nem sei quem quer Deus direito, eu vou falar o quê? Ele falou, Deus vai te conduzir, você vai falar. E aí sabe o que eu falei pra Deus? Mano, a palavra de Deus diz, fazer prova de mim. E como eu não conhecia Deus, eu fazia muita prova dele. E eu falei bem assim, Deus, você é Deus, não é? Eu não vou falar nada. Mas vamos fazer o seguinte, eu creio que se você quiser que eu fale, você vai me dar uma palavra. Se eu sentir no meu coração que você me deu essa palavra, eu vou falar. Mas vou fazer o seguinte, eu não vou orar e não vou ler Bíblia. E você vai me dar a palavra, você é Deus? Você não é Deus? Aí foi na sexta. No domingo tinha EBD. E na EBD, a gente tinha lá, eu lembro que o cara leu uma passagem, se não me engano, em Êxodo, que tem a nuvem durante o dia para caminhar na sombra, a coluna de fogo, e isso era um sinal que o povo tinha que andar, que marchar pelo deserto, que Deus conduzia eles à terra prometida. E o cara leu aquele versículo e foi para vários outros versículos. Quem participou de EBD sabe que é vários estudos. E eu fiquei preso naquele versículo, Marcinho. E aquilo foi... Cara, aquilo começou a ruminar dentro de mim, girar. E eu lembro até hoje a palavra que Deus me deu para mim. Falou, ó, no deserto eu te conduzi. Mas vai chegar um momento que para conquistar Canaã, você vai ter que enfrentar os seus gigantes. Meu Deus, hein? Mano, aquela palavra começou a falar comigo. E aí... E na verdade aquela palavra era para você, né? Cara, naquele era pra momento, mim. né? Cara, isso foi tão assim... Então assim, você entende a profundidade daquilo? Porque, Que top, hein? mano, eu sempre fui um cara sincero. Eu acho que tem algo que eu sei que eu posso dar para Deus, e Ele ama, é a minha sinceridade. Ah, eu tenho fé para curar. Será que eu tenho mesmo? Eu falei, não, Deus, eu não tenho não, mano. Não acredito mesmo nessas coisas que você fala. Eu cheguei a conversar com o psicólogo lá, falei, mano, eu tô ficando louco. Eu faço perguntas que eu não sei a resposta, e eu me respondo algo que eu não acredito e eu não sei o que é. Por exemplo, teve um dia eu tava vendo lá um pastor pregando e curando os enfermos e tal, lá no DVD, né? E aí eu olhando assim comigo, cara mentiroso, né, velho? Querendo ganhar o dinheiro da galera, o outro fingindo que tava na cadeira, tá ligado? Aí eu vi uma voz falando assim, você vai fazer isso que ele tá fazendo. Eu falei, ué, como assim, velho? Então lá eu comecei a receber palavras de Deus, mano. Cara, eu tive experiências, eu acho bom focar nisso, porque é essas experiências que me transformou lá. Que me gerou essa transformação e esse desejo por viver a vida que Deus tem para mim. Cara, eu vou contar, posso contar. Eu tive uma experiência quando eu comecei a ficar lá. A gente era uma fogueira que a gente fazia uma vez na semana, mano. E o cara tocava violão e a gente orava e tal. Mano, era top, velho. Estilo um luau. Pô, era um luau, tipo assim, porque como era 10 km da cidade, mano, aquele céuzão estrelado, coisa mais top, mano. Fazia uma fogueirona alta mesmo assim e tal. E aí eu comecei a ver assim, tinha um cara lá que orava línguas, e eu comecei a vir na minha mente umas palavras. Eu falei, tô ficando louco, né, velho? Tô viajando. E vinha algo pra mim, fala. Eu falei, não vou falar, tô viajando. E aí eu tava com o olho fechado, assim, falei, Deus, se é você, me prove. Você quer uma prova? Eu falei, eu quero. Ele falou, abre o teu olho e olha pra cima. Mano, na hora que eu abri o olho, eu olhei pra cima, uma estrela cadente raiou assim no céu, assim, de fora a fora, mano. Ele falou, tá aí teu sinal. Cara, e aí, a partir daquele momento, eu comecei a falar em línguas. Você entende? Então, eu fiz muitas provas de Deus, velho. Para mim, ter experiências com Deus, porque eu estava conhecendo um Deus que não só que falava através das pessoas, mas que falava diretamente comigo. E porque quando a gente acha que Deus trata só no atacado, a gente não entende que Deus é um Deus de particular. Verdade. Você entende? E é isso que transforma. Por exemplo, a palavra que é dada no culto,
é top. Mas a palavra que é dada no teu íntimo, no teu secreto, é entre você e Deus. E isso gerou uma transformação dentro de mim. E nessa casa de recuperação, eu fiquei lá, Marcinho, eu acho que tá bom de experiência. Tem várias outras experiências, mas como a gente já tem muito tempo já, velho? Não, pode ir. E aí você venceu o tempo. Como que foi esse processo de você sair dessa casa de recuperação? Lá, a rua de novo? O tratamento lá, Marcinho, era 6 meses. Vou contar a última experiência que eu tive na época que eu saí. Era 6 meses o tratamento lá. E eu coloquei uma coisa pra Deus. Falei, Deus, eu não vou sair daqui 1 minuto fora daquilo que você quer pra minha vida. Porque eu sei o que eu tenho que viver aqui dentro. Como eu falo pros meninos, eu não estava lá para ser liberto da droga. E a gente vê que agora a sua fala não é mais aquela fala do incrédulo, já é Sim. a fala de quem alguém já que tá ficando acreditava fascinado em Deus pelas experiências que você teve. Isso é fantástico, Sim, mano. É uma evolução assim que... hoje eu percebo, cara, o quanto Deus estava se movendo em minha direção e eu permitindo isso também, porque é importante você permitir. Cara, agora, eu nem estava lembrando, mas Deus falou para me falar aqui agora. Sabe quem foi a primeira pessoa que Deus mandou eu orar e levantar de madrugada? Quem? Meu pai tinha sofrido um acidente de carro, morreu num acidente de carro. E a história que me contaram na época foi que um motoqueiro foi ultrapassar uma carreta no anel viário aqui em Rondonópolis. Meu pai tirou do motoqueiro, desviou dele, e na hora de voltar ele estava de S10, a traseira leve, a caminhonete capotou. Umas 8 vezes, mano. Meu pai deu traumatismo craniano e ficou preso nas ferragens. E eu tinha ódio desse cara. Eu tinha ódio dessas pessoas. Do motoqueiro. Que estavam envolvidos no acidente do meu pai. Tinha mais pessoas envolvidas também. Eu tinha ódio dessas pessoas. Eu queria matar essas pessoas, Marcinho. Sabe o que Deus falou pra mim? Ora por elas. Meu Deus. Então, eu tenho certeza que era o próprio Deus mesmo. Mano, eu falei, você tá viajando. Nem por mim eu oro de madrugada, moço. Nem pela minha família eu vou orar pelas pessoas que eu odeio. Meu Deus, cara. Você entende? Mas ali Deus estava me ensinando o evangelho. Ore por aqueles que te perseguem. Ama os que te odeiam. E principalmente, Marcinho, algo que eu sei que ele me conduziu. O que anula a graça de Deus sobre a minha vida? O perdão. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É exatamente. Era Deus me conduzindo, não só a perdoar, mas a ter o perdão dele. E a Bíblia fala que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. De pecados. Você tá entendendo? Cara, então, esse ato de você orar, de você perdoar e de você amar, irmão, era só Deus naquele momento. Eu orava também pelo cara que tava pegando minha ex-mulher. É, mas pelo Deus relacionamento ainda. deles, velho. Eu acredito de louco, velho. Você olhou e você falou, cara, quem não tem Deus fala, esse cara é louco. Quando muitas vezes eu falei, você é louco, velho. Coisa de louco. Não, mas aí o que acontece? Eu comecei a perceber, Marcinho, no começo eu levantava, custei, mas eu comecei a levantar. E eu falava, pai, eu perdoo, mas dentro de mim eu tava mata. Eu falei, pai, eu perdoo. E minha oração era só isso. Mas de repente, Marcinho, algo começou a transformar nas minhas orações. Eu levantava e falava, pai, que o meu perdão chegue até ele. Amém. Que o Senhor alcance ele com o teu amor, com a tua misericórdia, que eles não se sintam culpados, que você mostre que você é pai deles também, que eles são teus filhos, que você os transforma, regenere de novo a tua imagem, a tua semelhança. Porque na verdade esse é um amor ao próximo, né? É aquilo que eu quero para mim, eu desejar para o meu próximo. Sim. Até na oração. E o que me conduziu a isso? Primeira coisa, eu percebi o amor de Deus que me amou incondicionalmente. Exatamente. Deus não exige nada de mim que antes ele não tenha feito a mim. E eu tinha consciência disso. Isso começou a transformar. Isso que você fala, se a gente notar, a gente dá uma viajada lá em Lucas quando a multidão questionou Jesus por dormir na casa de Zaqueu. Sim. Porque aquela multidão, ela queria Jesus para ela, mas não compartilhada ao publicano. Sim. Alguém era exclusivo de Jesus, alguém não merecia Jesus. Se você perceber, os publicanos sentaram à mesa com o mestre, mas a multidão não compartilhou da mesa com o mestre, velho. Você tá entendendo? Quando eu lembro também que Jesus fala assim, ó, eu não vim chamar os justos, eu vim para os pecadores, chamá-los ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém. Você entende? E aí isso começou a se mover. E aí eu comecei a falar, falei, Deus, eu não vou sair daqui antes que você determine que é para mim sair daqui. E aí o tratamento lá era 6 meses. Deu 6, deu 7, deu 8 e nada. Aí deu 8 meses e uns dias, me chamaram na casa lá dos monitores, oraram, falaram, Lucas, a gente entendeu, você está pronto, a gente orou e Deus confirmou que você está pronto, se você quiser você pode sair esse domingo. Falei, beleza. Marcinho, o domingo que Deus conduziu eu a sair, sabe que domingo que era? Tá aqui na minha perna tatuada, dia 10/8/2014, dia dos pais. Meu Deus. Cara,
Foi um dia dos pais que eu vi minha família inteira reunida dentro de uma igreja e não havia dor naquele dia. Pela Existe falta do meu alegria, pai. né, cara? Existia alegria. Num dia que Porque sempre trouxe dor. Eu creio assim que é inexplicável o amor de uma mãe, Sim. né? Para um filho restaurado, para um filho Com liberto. Você tá louco, Cara, velho. e aí assim, eu lembro que eu subi lá em cima na igreja, eles entregavam um diploma. E eu li um texto na época que eu li lá, e eu lembro que eu falei bem assim, cara. Você leu em público? Foi. Então você já estava até liberto do Já, trauma. eu já lá tinha da levado escola. umas 3 palavras lá já, Que morrendo da de hora, medo. Deus, ele transforma mesmo, hein, Isso é velho? doido, hoje é difícil pra eu parar de falar. Que doido, hein? Cara, e aí lá eu comecei a escrever coisas, mano. Altos textos eu tenho escrito lá, que Deus começou a me conduzir. E eu escrevi um texto lá. Eu lembro que eu falei desse jeito lá no altar. Eu falei, cara, eu entrei aqui sem um pai. E hoje eu saio com um pai para toda a eternidade, dando meu feliz dia dos pais ao meu pai que está no céu. Cara, então assim, e aí, não bastando, mano, a minha mãe me contou, ela falou, Lucas, quando eu trouxe você para cá, a pastora falou que eu ia receber um novo homem. E quando ela me ligou, falou que você ia sair tal dia, eu fiz as contas. Você nasceu de mim com 8 meses e 10 dias. O mesmo tanto tempo que você ficou nesse lugar. Cabuloso, hein? Cara, então assim, essa foi a minha convicção, que eu vivi o que eu tinha para viver lá dentro. Você entende? Amém. E como que foi a sua chegada aqui na Batista Éden, Lucas? Cara, na Batista Éden, em 2014 eu saí. Até eu chegar aqui foi 2022, 8 anos. Nesses 8 anos, mas assim, eu tive várias quedas, ficava um tempo bem, caía, um tempo bem, caía. Eu não consegui me adaptar à igreja, porque eu me tornei cristão numa casa de recuperação. Você conviver com igreja é totalmente diferente, né? Existe uma religiosidade, né? Sim, mano. Existe Por exemplo, costumes, né? eu saí de lá, minha família inteira ia pro inferno, eu tinha que converter todos eles, porque todo mundo era católico e o bagulho era louco. Eu não podia ouvir música do mundo, não podia misturar com o povo do mundo, não podia isso. Aí eu olhei e falei, mano, mas eu tô no mundo. Você entende? Eu não sabia o ambiente qual eu podia estar. Tudo era uma bagunça pra dentro de mim. Eu vim para Rondonópolis que eu conhecia todo tipo de pessoa, menos de igreja. Você entende? Eu tive várias quedas e vários tempos bem, mas eu nunca mais me esqueci daquilo que eu vivi lá. Você entende? E nesse tempo que eu tive essas quedas, levanta e tal, parei de frequentar a igreja, tudo. Eu ainda ouvia o meu louvor, de vez em quando eu ainda lia a minha palavra, de vez em quando eu pegava um caderno e escrevia alguma coisa. Ainda tinha no meu coração o desejo de viver o sonho que Deus tinha para mim. Eu lembro que eu sempre falava para minha mãe, falei, mãe, um dia Deus vai me pedir tudo e eu vou entregar tudo. Não, mas você não pode ser pastor e fazer isso, e ter uma faculdade, ter isso. Eu lembro que ela falava, né? E eu falei, não, eu posso, mas não é isso que Deus quer de mim, não. E eu falava pra ela, mano, e eu vou ser pastor dos loucos. Não é os caras terno e gravata, não, é os caras doidos mesmo. E vem parar na Batista Éden, meu irmão. É a prova viva que Deus tá no negócio, tá ligado? E aí, cara, eu lembro assim, ó, numa dessas quedas minhas, nesse tempo, Marcinho, eu tive depressão, crise de ansiedade, transtorno de humor, síndrome do pensamento acelerado, tomava Rivotril, tomei várias coisas, sabe? Mas assim, eu ainda consegui, entre aspas, controlar o meu uso. Tanto que assim, quando eu vim pra cá, eu tava 5 anos e meio numa empresa, onde eu sou grato nessa empresa, que eu cresci, amadureci muito lá como pessoa, como profissional, conheci pessoas que... Você tinha um salário bom lá, né, Lucas? Tinha, cara. Eu ganhava assim, sinceramente, foi o salário mais alto que eu recebi na minha vida inteira. Eu tinha um PPR, que geralmente eu tirava uns 10 mil por ano, 13º, meu salário, dependendo de hora extra, chegava uns 5, 6 mil, né? Mas plano de saúde, odontológico, Você tinha vale alimentação. Você tinha um emprego estabilizado. Cara, tinha. Estava fazendo faculdade. Tinha, passei no Enem, fiz uma faculdade, passei no Enem. Pra mim, a melhor faculdade aqui em Rondonópolis, que era presencial todos os dias, segunda a sexta, de administração, tava indo pro 4º semestre. Amava minha faculdade, mano, amava meu trampo, mano. Sabe? E não queria me ensoberbecer, mas, mano, eu era bom naquilo que eu fazia, eu me dedicava, sabe? Então, assim, eu gostava daquilo, porque eu lembro, cara, isso é tão forte, Marcinho, porque eu lembro que quando eu saí daquela casa de recuperação, num caderno eu escrevi daqui 10 anos o que eu queria ser. Eu lembro que eu falei, eu queria viver intensamente o que Deus tinha pra mim, queria ser um homem de família, honrar meu pai e minha mãe, e uma coisa que eu coloquei lá, que era especificamente só pra mim, eu queria ter uma profissão. Olha aí. Eu nunca tive algo, falei, eu quero ser, porque o homem tem isso dentro dele de provedor, e provedor tem que ter uma profissão, mano. Com certeza. Você entende? Então assim, eu entrei lá e eu me tornei um ferroviário, mano.
E, na verdade, eu percebi isso. Quando eu estava nesses meus 5 anos lá, eu entrei de férias. Isso já antes de vir para Batista Israel, eu entrei de férias, uns 2 meses antes de vir para cá. Eu entrei de férias. E aí, no que eu entrei de férias, eu entrei no uso absurdamente compulsivo de droga. Como eu nunca tinha entrado na minha vida inteira. Porque eu também nunca tinha tido dinheiro como eu tinha naquela época. Eu tinha recebido o PPR e as férias. Só isso daí, mano, eram uns 20 mil. Você entende? Fora que, tipo assim, eu tinha limite no banco. Podia pegar empréstimo de FGTS, um monte de coisa, mano. Tudo que tinha pra usar de droga eu usei, mano. E aí eu comecei a entrar no uso compulsivo de droga, mano. Eu tirei, acho que num dia eu tirava 1.000 conto, mano. E aí eu lembro que eu falei desse jeito pra Deus. Eu falei, Deus, eu peguei um monte de parada, botei do lado da Bíblia. Falei, cara, eu vou cheirar como eu nunca cheirei. Mas eu vou te buscar como eu nunca busquei. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu lembro que eu falei desse jeito. Eu falei, e o C? Diabo, Beelzebul, Satanás, capeta, bosta que quiser chamar. Você ficar na escuridão, jogando seta na minha mente é fácil. Brota na minha frente, você vai ver se eu não te arrebento no nome de Jesus. Cara, e aí, Marcinho? Mano, era eu cheirava e eu botava o louvor no 12. Ficava 3, 4 dias acordado, cheirando. Minha mãe chegava lá em casa, você falava pra eles que eu tava usando. E chegava lá, tava com o louvorzão tocando e eu com a Bíblia na mão. O povo achou que eu tava ficando louco. Vai comer não, tô de jejum. Meu Deus. Tô de jejum, tá ligado? E ó, pau quebrando, mano. Sabe, eu tive experiências lá, mas assim, de fato, mano, era eu desviar daquilo ali, mano. Eu começava a ver bicho na minha casa, ver bicho em mim, bagulho louco. O diabo realmente brotou lá, mano. Aí eu dava 3 tapas na minha cara, tirava uma cocaína e ia pra Bíblia. Tomava um banho, fazia umas 10 flexão, pôr chinelo, alguma coisa, pra voltar pra... Porque eu tinha convicção que aquilo era espiritual, mano. E eu comecei a cheirar. Eu falei, Deus, tua palavra diz que quando eu estou fraco, estou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tua palavra não é mentirosa. Está aqui minha fraqueza. Eu vou te buscar, porque o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me dar força, vai me dar poder para isso, para vencer isso. E aí sabe o que ele falou para mim nesse meio tempo? Larga o teu emprego e a tua faculdade. Chegou a hora de você viver para mim. Eu falei, pronto. Agora você teve que fazer uma escolha. Marcinho, tinha um cara, um uso compulsivo de droga, sem ir para a igreja. Acho que nesses 5 anos, eu frequentei acho que umas 3, 4 vezes na igreja aqui, do pastor Alê, e só. Não tinha mais nada, tinha Deus falando, tinha a voz de Deus. E aí chega um momento crucial na vida nossa. Será que só a voz de Deus é suficiente para você se mover? Porque muitas vezes a gente quer ver o chão. Na verdade, tudo que não tinha naquele lugar era chão. Mas tinha a voz de Deus falando comigo, chegou a hora. E aí você teve que tomar a decisão. Mano, e aí eu cheguei na minha família. Vou largar meu serviço. Trancar minha faculdade. Mas você vai fazer o quê? Você vai virar o que você vai fazer? Vou viver pra Deus. Você vai virar andarilho? Você vai virar bandido? O que você vai virar? Eu falei, mano, nem que eu saia... Na minha cabeça, sabe o que aconteceu, Marcinho? Eu ia sair com a mochila nas costas, com meus 2 cachorros, meu cachorro e meus gatos, e ia vazar no mundo. Na minha cabeça, eu não tinha perspectiva. Ele falou mais nada. E hoje ele falou algo comigo e falou assim, cara, sabe por que eu não te revelei mais nada? Se você não toma o passo que eu já te mandei dar, pra que eu vou te revelar algo mais na frente? Toma o passo que eu te mandei primeiro. E aí eu tomei. Sabe o que aconteceu? Minha família achou que eu estava louco e me internou no hospício. minha mãe, a maior chance pra mim, viu, mãe? Fui jantar na casa dela. Vai jantar aqui, meu filho. Falou, mãe, vou lá jantar. Chegou lá, cheguei lá, comi e tal, deixou eu comer. Aí que eu tava voltando, eu vi um carro parado assim. Eu morava meio quadra na casa dela. Tava até descalço, com a camisa no ombro aqui. Aí eu vi um carro parado lá assim. Aí ele foi vindo, parou do lado, uma esquina antes da minha casa, tinha um terreno, do lado era minha casa. Ele parou no terreno do lado. E eu dobrei do lado e tô vindo, mano. Ele começou a vir pro meu rumo, parou do lado assim. Aí no que eu passei do lado, abriu a porta, 3 malucos. Compulsória. Mano, não sabia nem o que era compulsória. Meu Deus. Aí já me grudou pra cá, eu falei, me solta em nome de Jesus. O cara não me soltou não, falei pra mim mesmo, não tinha soltado. E aí foi? Mano, foi um piseiro e me levaram. E aí no que me levaram, Marcinho, eu comecei... Aí eu falei, mano, eu viajei na maionese mesmo. Começou a vir a dúvida, o trem tudo. Mas aí eu pra você ver como é que é as coisas. Como é que... Em pouco tempo eu falei, mano, é Deus que tá me trazendo pra cá. No que eu cheguei lá naquela casa de recuperação, na clínica, né, casa de recuperação, na clínica, que lá é compulsório, lá dá remédios, trem tudo. No que eu cheguei lá, sabe a primeira coisa que eu fiz? Sabe o cara que me enforcou? Eu cheguei nele e pedi perdão pra ele. Pô, mano, perdão ter reagido. Eu não sabia o que era, eu cheguei a me matar e tal, fiquei assustado, me perdoa. O cara ficou tão assim, nós se abraçou, o cara me abraçou. Pô, não, mano, beleza, fica tranquilo e tal. Depois eu virei até brother desse cara. Aí eu comecei a entender na minha mente, mano, porque primeiro, começou a me dar um ódio da minha família. Eu tive que lutar contra esse sentimento.
Falei, mano, não foi minha família que me colocou aqui, não foi o diabo que me colocou aqui, foi Deus que tá me trazendo pra cá, pra me fazer algo aqui dentro. E aí lá eu comecei a ter experiências com Deus lá dentro. Eu comecei a fazer, Marcinho, na verdade, lá dentro, o que eu faço aqui como lá no resgate. Mano, eu comecei a tomar conta da espiritualidade lá que tinha, lá, a pouca que tinha. De repente fazia fila da galera lá pra conversar comigo, velho. Não, preciso conversar com você, tal, não sei o quê. No primeiro domingo que eu tava lá, tinha um culto. A pastora chegou em mim, chamou no canto e falou, você não sabe o que você tá fazendo aqui, né? Deus mandou ele falar pra você ficar tranquilo que você já tá saindo. Eu falei, mano, eu acabei de chegar. Os caras falaram, mano, ninguém fica aqui menos que 6 meses. O bagulho é louco. E aí eu fiquei lá dentro, Marcinho, 1 mês só. Minha família viu o que era de fato, que não era uma casa de recuperação, igual eles achou que era o CTVR, onde eu passei e tudo, e me tirou. No que me tirou, eles falaram assim, mas eu falei, não, eu vou para a casa de recuperação, porque vocês querem ir que eu vou, tá, eu vou lá. Não vou, né? E aí tentamos do pastor Alê, não tinha vaga na época, tudo. Aí meu irmão conversou com um amigo dele, falou que tinha essa daqui, a Batista Éder, do pastor Rodolfo. Aí me trouxeram aqui. Só que não me trouxeram, que eu saí, mano. Eu falei, não, eu saí num dia, né? Eu falei, eu vou dormir na minha casa. Vocês podem até trancar eu levar a chave lá, só pra mim ver meus gatos, meu cachorro e tal. Aí de manhã vocês me buscam lá, que era na casa da minha mãe, né, velho? E aí eu vou. O povo olhou pra mim, que casa? Não entregou a sua casa. Ele tinha entregado na atestado de 6 meses no meu serviço, falando que eu tava internado, ninguém nem sabia que eu usava droga lá. Meu Deus. Tipo assim, meus móveis doaram, minhas roupas, meus E os gatos, os cachorros. Meus gatos estavam com a minha prima, meu cachorro com a minha mãe, não tinha mais nada, mano. Mano, eu fiquei só o pedal, velho, só o veneno. Não teve boca, teve que vir pra Batista. Aí eu vim, tá ligado? Vim. Aí eu cheguei aqui, não conversei mais nada com ninguém, falei, eu vou. Mas a hora que eu ficar o tempo lá, que se calar a boca de vocês me esquecem, eu vou viver minha vida. Vocês não mexem mais comigo. Só pra vocês não me encherem o saco. E vim. Do jeito que eu vim, não falei com o pastor, não falei com ninguém, falei com o Henrique na triagem só e subi lá pra cima. E subi, eu comecei a orar, que eu falei, Deus, eu não posso sentir isso que eu tô sentindo, mano. Porque o ódio queria me dominar, né, mano? Eu não posso sentir isso, não posso sentir isso. E orando. Sabe o que Deus falou pra mim? Falou, vai embora. Eu falei, não, é o capeta que tá falando comigo, véio. Eu tô na igreja mandando eu ir embora. Ele falou, vai embora, vai pra tua casa. Eu falei, não vou. Eu luto, falei, vai embora. Peguei minhas coisas, cheguei aqui, vou embora. O pastor falou, pode pegar tuas coisas e ir embora. Não, ele falou, mas não, nem o do tamanho eu tenho, pega tuas coisas e vaza. Curto e grosso, quem sabe tá ligado. E vazei, Deus falou assim, ó, fala com teu irmão. Não fala com tua mãe, fala com teu irmão. Meu irmão morava na frente da minha mãe. Cheguei lá, baixei na minha mãe já me excomungando. O que você veio fazer aqui? Tá? Eu falei, não, eu quero conversar com o Felipe. Com muito custo consegui conversar com meu irmão. No que eu fui pra conversar com meu irmão, falei, não, eu quero mais uma chance de vocês. Não tô falando que eu não vou pra casa de recuperação, se quiser eu vou. Mas eu queria mais uma oportunidade de retomar minha vida, né? Voltar pra minha faculdade, meu serviço e tal. Aí conversamos e se acertamos. Aí eu propus também que eu ia fazer um exame de droga todo mês. Caso aumentasse, eu ia pra casa de recuperação. Se fosse diminuindo gradativamente, eu ficava de boa. Aí beleza, mas você vai ter que morar com a nossa mãe um tempo, uns 6, 7 meses aqui pelo menos de boa, respeitar as regras aqui, beleza? Não, beleza. Só que eu falei assim, não, eu quero ir lá no outro dia conversar com o pastor lá daquela igreja, pra mim ver se eu consigo voltar pra uma igreja, né, mano? Ter comunhão, né, participar. E aí, beleza, eu vim aqui no outro dia. Aí no que eu vim aqui no outro dia, contei um pouquinho para o pastor falou desse jeito, falou, ô Lucas, o que Deus tem que ver para você, mano, você tem que largar tudo e vir ver para Deus. E aí eu fiquei assim, ele falou, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você venha morar aqui na igreja. Tem escola chamada. Minta, na verdade, eu falei assim, eu quero chamar você para a escola chamada. Eu falei, o que é essa escola? Ah, é escola assim, 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 assim. E eu vou te dar o direito de você escolher. Você pode continuar morando lá na sua mãe, ou você pode vir morar aqui na igreja. O que eu entendo que seria bom você morar aqui e tal. Mas você pode escolher. Se você quiser continuar lá na sua mãe e vir para cá participar na escola chamada, você pode vir. E aí, eu voltando, Deus falou para mim, você viu que agora o que eu fiz? Eu falei, o quê? Eu não falei para você largar a mão do seu serviço da sua faculdade? Falou. Agora você tem a oportunidade de fazer de novo o que você fez lá. Eu te dei. E, mano, ele mandou eu voltar para minha casa. A minha família consentiu eu não ir para casa de recuperação. Eu ter o meu serviço, minha faculdade de novo. Para receber o convite. Para receber o convite, tendo tudo para largar a mão de novo. Amém. E aí eu falei, mano, é Deus. Eu nem precisei orar. O pastor falou, ora. Eu falei, mano, já sei que é Deus. Só vou saber que dia que é para mim. Rapaz, no dia que eu cheguei, que eu vi o Lucas sentado, eu falei, esse cara não vai aguentar não, velho. Já tem um ano. Esse playboyzinho aí não vai aguentar o pastor aqui é favela, velho. A escola chamada mais Nutella que eu já vi já, velho. Para, Marcinho, para. Vocês pegou o pastor Rodolfo em outra fase, velho. Não, mano, mas é porque acontece. Você era uma cruz muito pesada, você tinha que ser daquele jeito com você entendeu? Tá bom. Velho. Amém. E aí, Marcinho,
Ó, pra você ver outra coincidência. Coincidência não. Outra coisa que Deus restaurou na minha família. O aniversário do meu pai é dia 23 de agosto. Sabe que dia que eu vim pra cá? Tá aqui no meu anel. Dia 23 de agosto. No aniversário do meu pai, eu abri mão de toda a minha vida lá pra ver o que Deus tem pra mim aqui. Amém. Você entende? É forte. Que história, Lucas, de superação, cara, sinais de Deus que Deus mostrou para você é algo assim inexplicável. E hoje nós temos o Lucas coordenador. Amém. Né? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Né? Um caso improvável para a sociedade, e hoje é um cara que está na frente do trabalho na igreja. Sim. Né? Fazendo parte da coordenação da igreja, fazendo parte da coordenação do resgate, aonde ajuda pessoas que tiveram o mesmo problema que você. Sim. Né? Eu vejo que isso na vida de todo mundo assim, ó. Eu costumo falar para os meninos, cara, qual que é a área dentro de você que mais dói? É a área onde Deus mais vai te usar. Você entende? Exatamente. Porque quando algumas pessoas chegam para falar algo para mim, sabe o que eu falo para eles? Eu falo, mano, olha as minhas cicatrizes. Eu já passei por isso também. Vai dar certo, velho. Sua mãe tá aqui, ó. Te amo, meu filho Lucas. Eu também te amo, minha mãe. Cara, Ali é guerreira, hein? É orgulho, né? Eu vejo, eu tenho sua mãe no Face, tenho você, e às vezes eu vejo as fotos. É algo assim de muito orgulho, né? Ver o amor, tudo, a família restaurada, o carinho que você tem, né? E é recíproco deles para você também. Então, assim, a gente vê que é Deus em primeiro lugar. Sim, e isso é uma coisa, Marcinho, que ainda bem que você falou, eu não posso deixar de falar, cara, minha família nunca desistiu de mim, mano. Isso é o mais importante. Nunca desistiu de mim. Para nós encerrar, Lucas, qual que é a palavra que você deixa? Cara, eu gosto de pensar que você que tá passando por dificuldades, eu não falo só em relação à droga, a vida, cara, a vida ela é repleta de dificuldades, de anseios, de angústias. Eu te convido a entrar num lugar não onde você é liberto dos anseios e das angústias, mas eles não te dominam mais, onde há descanso, velho. Eu aprendi nesses meus 10 anos, praticamente, que eu vivi como um cristão, mas dependente da droga, a agradecer a Deus e ver Deus se movendo, mesmo em meio ao meu uso compulsivo. Amém. Porque eu comecei a entender, Marcinho, que encontrar Deus não é só sobre ler Bíblia, sobre orar. Encontrar Deus, falando de Deus aqui é fácil. Você quer saber se você encontrou Deus na sua vida de fato? Olhe para um lugar onde nada diz que Ele está e veja Ele lá. Amém. Esse lugar gerou transformação em mim. Glória Quando eu a Deus. tive a consciência que tudo na minha vida era Deus se expressando e um cuidado dele em mim. Eu peço que, em nome de Jesus, você que está vendo aqui em casa, que vai ver essa live, que vai ficar gravada, entre nesse lugar onde você aprende a se mover como filho de Deus. Porque nesse lugar há liberdade, nesse lugar há transformação. Amém. Um abraço para dona Tânia, ela está falando aqui que ama todos da Batista Éden, né? Amém. Abraço, dona Tânia. A senhora tem um grande filho, um homem de Deus hoje restaurado. E é luz para ao mundo de trevas na qual a gente vivemos hoje. Amém. Cara, que exemplo de superação, que eu vejo assim um milagre de Deus sobre a sua vida. Cara, que você continue nessa pegada. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Eu acho que você está apenas começando a sua caminhada. Então, assim, aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer desceu ao seu coração. São as coisas que o Senhor já tem preparado para você, cara. Eu tenho um carinho muito grande por você. Eu sempre falo para a Nádia, o Lucas é diferente. Amém, mano. Então, assim, para mim hoje foi um prazer, cara, fazer esse podcast com você. Por mais que você já tenha contado o seu testemunho, eu fiz questão de nós entrarmos em detalhes aqui hoje. E como eu sempre gosto de terminar essa palavra, ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Ontem, antes de eu deitar, eu já estava deitado e às vezes a gente passa por dias difíceis, né, cara? Sim. E Deus me fez refletir sobre a minha vida, da onde Ele me tirou, cara. Do lamaçal do pecado. E me apresentou a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Forte. Um prazer
na qual supriu o prazer da droga, o prazer da prostituição, aonde queimou todos os altares, todos os prazeres ficaram para trás e só me restou o prazer de buscar a palavra do Senhor. E assim eu quero terminar essa palavra hoje. Fique todos na paz do Senhor. Amém?